Ei, gente! Bem-vindos a esse novo programa Beleza no Comum. Eu sou Priscila e eu vou estar aqui semanalmente com vocês, trazendo questões, assuntos, diálogos que fazem parte do nosso dia a dia. O programa chama Beleza no Comum porque eu quero trazer assuntos comuns para pessoas comuns que têm vidas comuns, mas que vivem essas vidas e esses assuntos através de um Deus extraordinário. Então, fica comigo até o final do programa. Eu tenho certeza que você vai ser tremendamente abençoado. É muito bom poder saber que eu vou estar aqui com vocês toda semana. Eu te espero. Fica comigo até o final. Bom, a gente sempre vai começar o programa com uma reflexão. E a reflexão de hoje tem a ver com a temática do programa que já já vocês vão saber. Mas vai aparecer aí na tela, olha só que legal. A nossa vontade preguiçosa não quer nunca pagar o preço do esforço necessário para cooperar com o crescimento da semente, para aprender a desejar e a moldar a nossa vontade à vontade de Deus para nós, para crescer e enxergar a realidade como filhos maduros. Esse é um trecho do livro Liturgia do Ordinário, que é da editora Thomas Nelson, da Tish Wish. E assim, sinceramente, esse trecho falou tanto ao meu coração, porque hoje nós vamos ter que conversar sobre um assunto que muitas vezes não, foge totalmente daquilo que a gente pode fazer. E aqui está falando de semente. Quando você planta a semente, você fez o que você podia fazer. Agora, o tempo que ela vai crescer, como ela vai crescer, a quantidade de frutos que ela vai dar, isso não depende de você e nem de mim. E esse trecho fala muito sobre isso, olha só, que a gente precisa aprender e desejar e moldar a nossa vontade, a vontade de Deus para nós. Então, nem sempre vai ser como eu espero, nem sempre tudo que está na minha vida vai ser como as minhas expectativas. Então, eu preciso aprender a moldar a minha vontade à vontade de Deus para mim. Porque aí, aqui está falando que a gente vai crescer e a gente vai poder enxergar essa realidade como filhos maduros. Então, hoje, o nosso bate-papo vai ser sobre maternidade atípica. Eu não sei se você sabe o que é isso, mas se você não sabe, é mais um ponto para que você fique comigo até o final do programa. E se você já sabe o que é, fica com a gente também, porque eu tenho certeza que vai acrescentar ainda mais um pouquinho do conhecimento que você já tem sobre o assunto. Então, vamos para a nossa roda de conversa? Maternidade atípica. Voltamos aqui já com as minhas convidadas de hoje. Gente, todas amigas queridas do meu coração. Vou começar apresentando aqui quem está à minha direita, a Ana Oraide, que é uma colega muito especial de trabalho, inclusive. A Ana é professora de piano, de musicalização infantil e mãe do Bento e da Elis. Ana, seja muito bem-vinda, que bom ter você aqui. Obrigada. Fernanda Prata. Ela é pedagoga com especialidade na pedagogia inclusiva, né, Fê? Sim. Trabalha na área já há um tempo, tem um Instagram também que fala sobre isso, né, Fernanda? Que é o Fê Prata Pedagoga, está aparecendo aí. O da Ana também, a Musicalização Infantil BH, já está aparecendo aí na tela para vocês. E ela vai acrescentar aqui como profissional da área a nossa conversa. Obrigada pelo convite. Ah, prazer é todo meu. Nathalie, querida, vocês já conhecem a Nathalie, rostinho conhecido aí da maioria das pessoas, né, Nathalie? Cantora, professora de Seminário Carisma e de outras matérias também, tá dando matéria lá na Estância Paraíso, né, Nathalie? Também. Eu vi, muito legal. E ela é mãe do Gabriel, além de todas essas outras funções, né, Nathalie? Bem-vinda, é um prazer ter você aqui. Obrigada, Pri. Gente, então vamos lá. Vamos começar a girar essa nossa conversa aqui hoje e a gente vai falar sobre maternidade atípica. Eu não sei se esse nome é familiar para você, não sei se você já ouviu isso em algum momento, mas eu vou deixar que uma das meninas falem o que é essa maternidade atípica. Quem quer começar falando pra gente aí? O que é maternidade atípica, gente? Me conta, Ana, o que é maternar
atipicamente? Maternar atipicamente. Eu vou contar um pouquinho do que foi receber o Bento. Claro, eu acho que você vai explicar. E acho que você acompanhou um pouco, porque quando eu recebi o Bento, acho que você me procurou, né, e tudo Sim. mais. E quando eu estava grávida dos 2 filhos, a gente sempre queria expectativas, né? Sim. E eu sempre pensava que, na verdade, eu nunca preenchia um formulário, sabe? Eu quero um filho assim, 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 assado. Eu sabia que Deus tinha o que Ele tinha planejado. E quando a Elis nasceu, a gente teve as nossas intempéries, e quando o Bento nasceu, a gente teve o diagnóstico da trissomia 21, que é a síndrome de Down. Então, ali eu me tornei uma mãe atípica e uma família atípica. O que é isso? Para mim foi muito natural, mas é ao mesmo tempo difícil. Sim. Porque para mim envolveu o emocional do restante da família, envolveu reajustar as nossas expectativas. E o meu marido brinca comigo, eu falei assim, eu levei exatos 7 segundos para poder Processar. Então vamos lá, pediatra, e agora? O que nós vamos fazer? Ana, você, igual a gente conversou um dia, né? Você certamente é fora da curva, assim, né? E isso é uma gratidão que você tem que ter no seu coração a Deus, porque ter essa predisposição para aceitar esse maternar atipicamente, né? É uma graça que foi dada a você, né? Ô, Nathalie, o que é maternar atipicamente? Conta pra gente. Gente, acho que a palavra exata você acabou de usar. É uma graça, né? A gente recebe de Deus uma graça, porque é um desafio e por nós mesmas nós não conseguimos. Então, a gente é capacitada por Deus para cuidar de alguém que tem características especiais, diferentes da maioria das crianças, da maioria das pessoas, que mexe com toda a estrutura da gente como pessoa, da gente como família, que faz a gente se reinventar todos os dias, né, Nathalie? Não é algo que é assim, você se reinventa aqui de forma definitiva. Não, é todos os dias. Você passa ali por um turbilhão de sentimentos, emoções, pensamentos e você é moldado a cada instante. Então, você recebe essa graça para aprender sempre. É uma constante evolução para todo mundo. Amei essa palavra. É uma constante evolução. Você concorda como profissional, Fê, que você como profissional tem que evoluir também constantemente para ajudar essas famílias que maternam atipicamente? Sim, com certeza, porque na escola a gente recebe, né, todo tipo de criança e independente do diagnóstico, seja ele qual for, a gente tem que estar preparado para receber essa criança. E assim como os pais precisam se reinventar todos os dias, os profissionais também. Né? A gente precisa sempre adequar aquela sala de aula, adequar aquele contexto, porque cada diagnóstico te pede uma coisa. Gente, então esse processo do luto é muito interessante. Eu vivi isso também. Teve um pastor muito querido meu, que é o pastor Lezão. Um beijo, pastor, te amo, viu? Me ajudou muito nesse processo de luto. Ele falou, Priscila, vive o luto, você tem que viver, passa por isso, mas vai ter a hora que você vai ter que enterrar esse defunto aí e superar e viver a partir da sua realidade, né? Então, a gente recebe a notícia como família e tem que fazer como a Nathalie falou, superar e seguir em frente, né, Fê? Acho que a Fê tem algumas coisas para falar, como que a família pode ser ajudada nesse sentido, alguma dica, alguma coisa assim? Em primeiro lugar, tá tudo certo, né? A gente precisa viver essas fases e não tem nada, né, errado com isso. E eu acho que o principal da família, se eu pudesse escolher assim, uma dica de ouro seria estude sobre o diagnóstico do seu filho, sabe? Eu acho que o principal é você entrar fundo naquilo para entender. É um autismo? O que é o autismo?
sabe? Ah, é moda, é isso. A maioria das pessoas, né? Eu falo por nós mesmos, pedagogos, a gente não aprende isso na faculdade. Isso é quando a gente se especializa, quando a gente corre atrás mesmo para entender. Então, a partir do momento que você entende o diagnóstico do seu filho, você sabe o que você precisa fazer para correr atrás dos direitos que ele tem enquanto sociedade, quais direitos ele tem dentro de uma escola, seja até mesmo um passe de ônibus gratuito. Sim. Então, tem vários direitos, como saber lidar, isso que a Nathalie falou, né? A criança, às vezes, está ali no meio de uma crise e tudo. Você já vem com aqueles paradigmas mesmo. Olha, eu sei como que eu devo criar, é assim, assim, assim. E vem aquela criança e te vira de cabeça para baixo e já te mostra, não, peraí. Eu preciso aprender a lidar com o meu filho. Não é daquela forma que eu imaginei que fosse. Sim. Então, eu acho que o primeiro passo é isso. É você ir a fundo mesmo, né, naquele diagnóstico, conhecer esse diagnóstico do seu filho para você entender ele. Porque muitas vezes vai ser uma criança que vai ter um comportamento totalmente diferente daquilo que você já viu de algum vizinho, de algum parente. A gente consegue ver muito isso na escola, né? Na escola, a gente tem um padrão que a gente sabe que algumas crianças estão um pouco acima daquele padrão, um pouco abaixo. Quando está muito diferente, destoando, é quando a gente chama essa família e fala, olha, vamos investigar, vamos ser encaminhado para um profissional que vai ter essa capacidade mesmo de trazer um diagnóstico. Sim. E acolher, né? Abraçar essa família, dar esse suporte. Acolher porque é tudo que eles precisam. Nesse primeiro momento, o principal que a gente precisa fazer pelas famílias é esse acolhimento mesmo. A escola foi tão importante que foi a partir da escola que a gente teve esse norte para buscar uma ajuda. Sim. Quando o Gabriel foi para a primeira escolinha, a coordenadora pedagógica me chamou e falou, mãe, a gente está percebendo algumas coisas, que tal você investigar? E aí nós fomos atrás até que recebemos o diagnóstico de que ele está realmente no espectro autista. Então, olha a importância, né, da escola, né? Sim. Nesse contexto específico. Gente, e assim, ao mesmo tempo que a escola é muito importante, existem desafios também da inclusão dessas crianças atípicas dentro desse contexto, né, escolar, que na sua maioria é composto por crianças que a gente chama de crianças típicas, né? Então, esses desafios pedagógicos, eles são muito reais para vocês também, né? Eu vivo isso um pouco em sala de aula. Eu trabalho há 15 anos com educação musical, então a gente recebe muitas crianças. Sim, verdade. E para o professor, a gente sempre tem aquele feeling de tem alguma coisinha, vamos caminhar. E ao mesmo tempo, eu percebo que eu posso ter esse tipo de dificuldade com o Bento e eu acompanho grupos e vejo todas as questões e acho que o primeiro de tudo vem Deus, né? Claro, sem dúvida, sem dúvida. E aí, eu acredito que toda criança tem os seus desafios. Eu acho que eu vejo muito isso nos meus dois filhos. Eu falei, Elis vai ter a vida dela e os desafios dela e o Bento vai ter os desafios dele. O que tem de diferente é porque, pelo Bento ser diferente, a gente tem um preconceito e toda a sociedade tem um preconceito. E que ele tem que romper essas barreiras. Mas eu penso, dentro da minha casa, isso não vai existir. Lindo isso, Ana. Blindar no nosso local, no nosso lar, blindar os meninos o máximo que a gente puder para que o interior deles esteja fortalecido, para que num contexto como esse da escola que a gente está falando, que os desafios que eles vão enfrentar, que emocionalmente eles sejam mais fortes para poder enfrentar esses desafios, que serão muitos, porque a gente fala pouco sobre o assunto. É por isso que eu estou falando desse assunto aqui hoje nesse programa, porque eu acho que a gente fala pouco, a gente tem que falar mais. E eu vou trazer vocês aqui de novo na segunda temporada, para a gente falar mais profundo sobre, vamos tentar focar em um ponto específico para a gente falar bastante sobre, sabe? Porque a gente precisa de dialogar sobre isso, né, gente? E assim, como a gente está falando que falta informação, o que vocês acham que as famílias e as crianças que são consideradas típicas podem fazer para ser mais empáticas, tanto com o coleguinha da escola que está dentro do espectro de criança atípica, quanto com a família, porque a gente,
enquanto pais, eu tenho 2 filhos lindos lá em casa, e a gente, enquanto pais, a gente dialoga nesse contexto escolar frequentemente, né? Então, o que essas famílias que são típicas podem fazer para ser mais empáticas, acolher mais, como a Fernanda falou, as famílias que estão dentro do contexto atípico? É isso que eu falei, é o conhecimento. Não tem como você ser empático com algo que você não conhece, com algo que é desconhecido. Então, mesmo eu não tenho um filho com autismo, mas vou buscar saber o que é. Na salinha dele eu fiquei sabendo que tem, então, isso, sabe? E conversar legal com aquela criança, olha, filho, às vezes, porque às vezes a criança chega em casa relatando. Eu tô falando do autismo porque é a área que eu trabalho mais, que eu tenho mais conhecimento. Mas assim, às vezes a criança chega em casa relatando, nossa, hoje meu coleguinha subiu na mesa, jogou a cadeira para cima, chorou a aula inteira. Mas sabe por quê, filho, que ele fez isso? Então, assim, acho que cabe a nós pais realmente entender sobre o assunto e passar isso para a criança com a maior naturalidade. Olha, ele é um pouco diferente de você, tá tudo bem, as pessoas são diferentes. A gente sempre aconselha os pais assim, claro, você não vai chegar para uma criança de 3, 4 anos e vai explicar, o cérebro do seu coleguinha é diferente do seu. Sim. Não tem como. Mas olha, começa trabalhando características físicas. Seu cabelo é preto, o meu não é louro. Então, tá vendo que as pessoas são diferentes? O seu coleguinha, ele é um pouco mais nervoso. Quando ele estiver assim, vamos ver o que você pode fazer para ajudar ele a acalmar, sabe? Eu acho que tem termos que a gente pode usar que as crianças entendem isso. Sim. E não só para as crianças atípicas, para as crianças típicas também. Às vezes a criança não tá num dia bom, Sim. acordou ali, não tá legal, vai para cima do outro, mais agressivo. Então, entender e explicar isso. Eu acho que essa base dentro de casa é muito importante para ambas as famílias, né? De entender isso, essa empatia, de ser passada isso para frente. A partir do momento que a gente tem, a gente consegue passar isso para frente. Muito bom. Muito bom, é isso, né? Eu acho que cada uma trouxe tantas coisas importantes aqui. E para a gente fechar o nosso diálogo, porque já acabou o nosso tempo, infelizmente. Eu me lembro de uma canção que me traz, assim, essa é uma música muito conhecida. E eu acho que vocês vão conhecer ela aqui. Nathalie, você é cantora maravilhosa. Eu vou cantar um pouquinho ali. Eu não sou cantora, não, mas assim, a gente canta um pouco às vezes. E essa música, ela me lembra que a gente precisa ser maduro para entender que, apesar das nossas expectativas serem frustradas, como a Nathalie falou, como a Ana falou e a Fê falou, como ter que lidar com essas coisas, a gente aprender que, apesar disso, Deus não muda. A realidade de Deus é uma só. Quem Ele é não muda, Ele continua sendo o mesmo. E nós temos que aprender a ser filhos mais maduros, para lidar com as diferentes realidades do nosso dia a dia. Então eu queria que você pudesse cantar comigo aí na sua casa e entender Deus falar com você. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim, o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Eu não adoro pelo que Ele faz, eu adoro por quem Ele é. E hás o que houver, sempre será Deus. Você pode cantar na sua casa comigo? Eu não adoro pelo que Ele faz, eu adoro por quem Ele é. E haja o que houver, sempre será Deus. É isso.
é Deus. Gente, deu like, você viu? Hoje eu trouxe sobre essa temática da maternidade atípica. Não sei se você sabe, mas já foi produzido no Brasil um documentário sobre autismo. Já tem também uma série no Netflix que chama Atypical, sobre esse assunto. Já tem canais e pessoas com espectro autista que gravam vídeos no YouTube. Então, se você ainda não deu like para essas pessoas, para esses assuntos, para esses conteúdos, eu te incentivo a procurar, a pesquisar. Como a gente falou aqui, a informação é o que vai trazer o acolhimento necessário para essas pessoas que vivem situações diferentes da minha, às vezes da sua, mas que são tão legítimas quanto as nossas e precisam ser abraçadas, assim como nós também precisamos. Nós vamos ficar por aqui hoje. Eu espero que você tenha gostado do nosso programa. Meninas, muito obrigado. Vocês foram maravilhosas e são maravilhosas por lidarem com crianças assim como profissional, serem mães de crianças assim. Deus só escolhe pessoas especiais. E certamente Deus escolheu vocês por um motivo específico. Muito obrigada, viu? Obrigada. Gente, beijo. Até o nosso próximo programa Beleza no Comum.